Fala galerinha, boa noite, tudo bem? Mais uma live começando. Hoje a gente vai abordar um tema muito legal, um tema muito top e vocês vão gostar muito, tá? Vocês vão amar essa live. Ela vai ser uma live para pessoas que querem e buscam uma transformação. Ela vai ser uma live para ajudar pessoas a ter uma vida mais abundante, uma live que vai ajudar pessoas a ter uma vida saudável. Vocês vão ouvir um exemplo fantástico de mudança de vida, de transformação de vida, através da atividade física, através de uma mentalidade transformada e renovada pelo Espírito Santo. E vamos para cima. Para quem quer uma transformação, quer uma mudança, essa live vai te ajudar, essa live vai te impactar. Hoje eu vou fazer uma live com a Paloma Imperial. Ela treina comigo, né? Um programa que eu faço chamado Mentoria Rotina de Campeão, todos os dias às 6h30 da manhã. E ela teve uma grande transformação na vida dela. Ela teve uma transformação poderosa. Fala Darcy, meu amigo, Bashir, meu amigo, sejam bem-vindos. Carolzinha, a Paloma aí chegou. Paloma, pode mandar o convite. Pode mandar o convite pra gente estar junto. Deixa eu chamar ela. Renato, grande Renato. Vamos que vamos, meu amigo Darcy Dias, grande surfista. A Paloma aí. Boa noite, Paloma, tudo bem? Oi, bonitão! Oi, tudo bem, bonitão? Como você tá? Fala, Vini, seja bem-vindo aí. O que é isso? E aí, Paloma, tudo bem? Boa Pode noite. falar, gente. Tá, Que tá é isso? tímida? Boa noite. Mamãe, o que é isso? Isso aí é uma luz, filho. Peraí, não mexe, tá? Acho que ele, Por que é Ao luz? vivo é assim, gente. acho que ele quer participar. Boa noite. Quer participar? Boa noite, gente. Boa noite, Robson. Obrigada pelo convite. É uma honra mesmo estar aqui. Eu estou muito lisonjeada por esse convite. Então, assim, estou bem feliz de estar aqui mesmo e estar compartilhando isso com outras pessoas. E saber que um pouco da minha história pode ajudar outras pessoas. Filho, só que agora a mamãe não pode, tá bom? Qual é o nome dele mesmo, Paloma? Qual é o Oi, nome dele mesmo, do teu filho? Enzo. Ah, o Enzo. Enzo. Com certeza. A tua história, Paloma, é uma história de vida, ela é diferenciada. É uma história que até falo, né? É uma história que realmente pessoas que estiver passando por uma situação parecida, a qual você passou, vai servir de ânimo, de estímulo para que essas pessoas tenham uma transformação, né? Acredito muito nisso, né? Tem uma palavra que eu gosto muito que diz assim: o sucesso, ele deixa rastros, né? O sucesso, ele deixa caminho. E eu considero você uma pessoa de sucesso, uma pessoa que teve realmente, através da palavra de Deus, do amor de Deus, da atividade física e da mentalidade que você adquiriu esse tempo aí de quarentena, uma transformação. E esse sucesso vai ajudar pessoas a terem sucesso também. Fala aí, se apresenta um pouquinho, sua idade, o que você está fazendo hoje, Bom, atualmente. gente, meu nome é Paloma. Eu tenho 37 anos. Tenho um pequeno aqui de 5 anos. Legal. Eu sou bancária, né? Eu estou como bancária. Eu estou trabalhando em home desde de que começou a pandemia. E eu tenho uma história de vida, assim, meio diferenciada, né, da maioria das pessoas. Mas, resumindo, né, eu comecei a morar sozinha muito nova. Eu tinha 12 anos de idade quando eu já comecei a trabalhar. Eu fazia muito exercício físico antes disso, na escola e tudo mais. E com 12 anos eu comecei a morar sozinha devido a várias coisas, né, que aconteceu. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, estamos ouvindo. Então tá bom.
E aí, várias coisas aconteceram, né, diante disso, e eu parei de fazer atividade física e eu fui engordando já da adolescência para cá, né? Enfim, quando eu tive 19 anos, quando eu completei 19 anos, eu descobri um problema hormonal. Eu descobri que eu tinha hipotiroidismo. E eu também não aceitava que eu tinha hipotiroidismo e não tomava os remédios adequados. Quando foi mais ou menos com os 22 anos, eu tive que tomar certinho os remédios, porque eu estava tendo queda de cabelo, enfim, e cada vez engordando mais. E aí eu ia fazendo dietas, me matriculava em academia, não ia. Quantas e quantas Paloma, vezes eu... antes de você entrar nesse processo de engorda, né, vamos dizer assim, quantos quilos você tinha antes desse processo, aos 18 anos, que você falou aí? Eu pesava 61 quilos. O seu ápice foi quanto? Seu ápice? 117. 117. Então, praticamente, você dobrou o seu corpo e mais um pouquinho, né? Exatamente. Você aumentou aí uns 120% do seu peso corporal. Ô, Paloma, isso você tinha 18 anos, né? Você gostava de praticar atividade física, você tinha uma vida normal, como outras pessoas, e aí você entrou num processo de engorda, né? Lógico, Exatamente. Como que é hipotireoidismo, acelerou o processo, né? E eu também parei de fazer atividade física, né? Porque eu tive que começar a trabalhar. Então, eu larguei de tudo. Então, assim, eu costumo falar que eu entrei naquele processo do Ronaldo Fenômeno, né? Você para de fazer atividade física, continua comendo a mesma coisa, porque o seu corpo e a sua mente não entende que você parou de fazer atividade física. A fome continua a mesma. E aí, eu comecei a engordar. E comecei a engordar bastante, assim, já. Mas o meu ápice foi na gestação do meu filho, há 5 anos atrás. 5 anos. Que foi quando eu cheguei a 117 quilos. Entendi. Paloma, que atividade você fazia? Só musculação ou você praticava esportes? Não, eu praticava esportes. O que eu fazia? Eu gostava muito de handball, gostava muito de vôlei, basquete, mas pela altura não ajudava muito. Mas eu nadava, eu gostava muito de nadar. Então, eu praticava realmente a natação. E eu gostava muito de esportes. Tudo que era esportes, eu estava entrando, eu estava praticando, enfim. E eu gostava muito disso, muito, muito. Sempre gostei muito de esporte. Só que quando eu comecei a vida mesmo, as responsabilidades e tudo mais, que aí começa a faculdade, aí começa o trabalho e tudo mais, não conseguia conciliar tudo isso. Então, eu simplesmente abandonei, né, toda a parte. Com 14 anos, eu já comecei a trabalhar. Então, a única coisa que eu fazia era andar de bicicleta, que eu tinha uma bicicleta e gostava muito de andar. Então, para todos os lugares que eu ia de bicicleta. Entendi. Mas, mesmo assim, não supria, né, tanto de atividade que eu fazia antes. Então, eu comecei já nessa fase de ir engordando. Entendeu. Mas só na gestação do meu filho eu engordei 30 quilos. Uau. Então, vamos lá, Paloma. Para quem está chegando agora, vou resumir um pouquinho do que a gente conversou, né? Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, boa noite, que Deus abençoe a todos, que Deus os ilumine. Obrigado pela confiança de estarem aqui nessa live. Estou fazendo uma live com a Paloma Imperial. Ela é minha aluna de um projeto que eu tenho às 6h30 da manhã, todos os dias, 6h30 da manhã, uma mentoria que eu chamo Mentoria Rotina de Campeão. Fala, Rafa, boa noite, galera. Sejam todos bem-vindas, né? E aí, o que acontece? A Paloma, ela teve uma grande mudança de vida, né? Nessa quarentena. E ela tá falando aí que ela fazia atividade física, gostava de natação, gostava de algumas coisas e tinha uma vida que todo adolescente tem, de praticar esporte. Não, hoje nem tanto, né? Mas na minha época, por não ter tanto essa demanda de
de internet, de informação, de videogame, de tanta informação. Hoje a garotada acaba fazendo menos atividade física, né? Então a Paloma, ela tinha uma vida mais ativa. E por conta de ter que trabalhar, das responsabilidades, você fez o que a maioria das pessoas acabam fazendo, Paloma. Dando muita atenção ao trabalho, dando muita atenção às responsabilidades, dando muita atenção a um monte de coisa e esquecendo de dar atenção que eu chamo que é a mais importante, que é o templo. O nosso corpo é um templo onde Deus habita e onde nós habitamos, né? Eu não moro na casa aqui que eu estou, eu moro dentro do meu corpo, né? Porque para onde eu for, o meu corpo vai estar comigo. Então, a maioria das pessoas, elas perdem essa noção. Tem uma frase de Mahatma Gandhi que ele fala assim: o ser humano ele é muito engraçado, né? Ele entrega os dedos, né? Ele entrega os dedos para comprar os anéis, depois ele quer trocar os anéis por dedo, ou seja, ele troca a sua saúde por dinheiro e depois ele quer trocar o dinheiro por saúde. Só que é uma conta que não fecha, Paloma. Isso daí que você viveu, isso daí que você viveu é algo muito forte, né? E triste. E a maioria da sociedade faz isso. Ou seja, 90% das pessoas estão trocando a sua saúde, cuidado com a saúde, por outras coisas. Seja por trabalho, seja por estudar, seja por farra. Estão trocando o cuidado delas, da saúde delas, pelas outras coisas, né? Eu até brinco, as pessoas chegam para mim, as duas maiores desculpas que as pessoas dão, Paloma, para não fazer atividade física. Primeira, eu não tenho tempo. Essa é a primeira maior desculpa. Eu não chamo nem de desculpa, eu chamo isso de mentira do diabo, porque todas as pessoas têm as mesmas 24 horas. Todos os seres humanos, né? Hoje eu tenho 3 tipos de negócio, de trabalho que eu faço, e eu tenho tempo todos os dias de cuidar da minha saúde. Então, essa é uma desculpa que não cola. Eu chamo até de mentira do diabo. Ah, eu não tenho tempo. E a segunda maior desculpa é o quê? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para cuidar da minha saúde. Mas vamos lá, você tem dinheiro para se alimentar e muitas vezes está se alimentando muito mal, comendo todo tipo de fast food, todo tipo de tranqueira, todo tipo de alimento que vai fazer mal. Eu conheço fumantes que chegam para mim e falam: Robson, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia e fazer dieta. E aí eu falo para ele: mas pô, você fuma, cara. Você tem dinheiro para estragar a sua saúde, mas você não tem dinheiro para cuidar da sua saúde, né? São algumas coisas que as pessoas têm na mente, algumas travas, algumas amarras mesmo. Eu chamo até cegueiras espirituais. Por quê? Porque sem saúde eu não vou chegar em lugar nenhum, né? Então, a maioria das pessoas tem feito isso com a sua saúde. Elas têm largado mão, têm aberto mão. E hoje, com a pandemia, a gente viu, né? Que a saúde é o que o ser humano tem de mais importante. Tudo isso, a economia praticamente foi quebrada por causa da saúde. Então, quer dizer, a saúde não tem importância? Tem sim. Só que as pessoas, elas querem gastar tempo e dinheiro em tratar a doença. Elas não querem investir. Porque quando você gasta tempo e dinheiro, você realmente está gastando para tratar a doença. Mas as pessoas não querem investir dinheiro e tempo para cuidar da saúde, para ter uma vida mais saudável, para ter uma vida mais fortalecida, um corpo mais forte, um corpo mais magro, uma vitalidade, mais produtividade. Elas não querem isso. E elas trocam, né? Eu até brinco, assim, o público que vai muito lá na minha academia, na SHK Training, são mulheres. Aí elas falam: ah, Robson, mas eu não tenho tempo. Mas aí ela tem tempo para o filho, ela tem tempo para o marido, ela tem tempo para casa, ela tem tempo para o trabalho, ela tem tempo até para limpar o cocô do cachorro. E ela não tem tempo para ela não tem tempo para cuidar dela. Eu falo: mas como isso, né? E elas ficam sem saber explicar. E isso aconteceu com você também, Paloma? Muito. Na verdade, assim, eu acho que a maioria das mulheres, tem muitos homens também, mas a maioria das mulheres, nós achamos que nós conseguimos dar conta de tudo. Na verdade, a maioria de nós somos multitarefas mesmo. Então, a gente faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo.
Porém, a gente não se coloca em primeiro lugar. A gente cuida do casamento, a gente cuida do nosso trabalho, a gente cuida da nossa casa, a gente cuida do nosso filho, e a gente vai ficando de lado. E assim, extremamente sobrecarregada, né? Extremamente sobrecarregada. Espera só um pouquinho. Enzo, agora não, né, filho? Agora não, meu amor. Ô, Desculpa, normal, gente. normal, Paloma. Isso seria o quê? Um pouco não, né? Na minha opinião, né? Isso seria falta de amor próprio? O que acontece, Robson? Durante muito tempo, eu simplesmente me abandonei. Me abandonei de verdade, assim. Só que a gente não tem essa percepção. A gente acha que a gente está cuidando de tudo. E eu fui me deixando realmente de lado. E fui abraçando cada vez mais coisas para fazer. Num sentido amplo mesmo de tudo. Eu queria ter o controle de tudo. Eu acho que no meu subconsciente eu achava que eu era Deus. Porque eu queria controlar tudo, eu queria que tudo tivesse embaixo dos meus braços e eu queria fazer tudo da maneira com que eu achava que era certo. Até que teve um momento, assim, em 2017, que eu passei muito mal e eu tive uma crise de ansiedade e fui parar no hospital 2017. com os meus membros travados. Eu achei, inclusive, que eu estava tendo um AVC. Eu cheguei gritando no hospital porque os meus membros estavam travados mesmo, tanto os meus pés quanto as minhas mãos, eu não conseguia andar. E quando eu cheguei lá, tiraram minha pressão, fizeram 1 milhão de exames, eu não tinha absolutamente nada. A enfermeira virou para mim e só falou assim para mim: para com isso, você não tem nada, chora. Exatamente isso que ela falou. Chora. Você tinha 33 anos aí. Exatamente. Muito nova. E aí eu comecei a chorar desesperadamente, assim. E foi passando e meus membros foram voltando ao normal. E aí ela falou para mim, a enfermeira falou para mim: você teve uma crise de ansiedade, você vai ter que procurar um psicólogo e um psiquiatra. E eu não aceitava isso de jeito nenhum, até por tudo que eu já tinha passado na minha vida. Né, que eu já tinha praticamente me criado sozinha, comecei a trabalhar muito nova, com 14 anos e aquela coisa toda. Então, por tudo que eu tinha passado, eu não aceitava. A sensação de ter que aceitar uma doença dessa era que eu era fraca. Entendi. E como eu já passei por coisa muito pior, eu falava, não, isso não aceito. Esse tipo de doença, tanto a depressão quanto a ansiedade, ela tem muito preconceito. E eu falo por experiência própria, porque eu também tinha. E eu só descobri que é verdade, que não é frescura, porque todo mundo, gente, isso é 90% das pessoas acham que isso é frescura. Até que eu passei por isso. Então eu posso garantir que não é frescura, que realmente acontece e você não tem domínio do seu corpo. E é uma sensação horrível, é uma sensação de morte mesmo. E como você perguntou, Robson, eu não tinha amor próprio e assim... Você estava amando as pessoas. Eu sempre senti um vazio. Você estava amando as pessoas e as coisas. Eu sempre senti um vazio muito grande e eu achava que eu só ia suprir isso com outras pessoas. Com meu cônjuge, na época, com meu filho, com as pessoas de fora. Eu sempre achei que esse vazio era porque eu me sentia muito sozinha. Então eu achava sempre que isso vinha de fora, que alguém ia me completar. Certo. Que eu casando eu ia ser feliz para sempre, que eu tendo um excelente emprego eu ia ser feliz para sempre. Era isso que eu tinha dentro de mim. Você estava buscando a tal de estabilidade que não existe, né? Ó. Exato. O Rafa, que ele está comentando aqui, opa, ó, o Rafael Simões, ele está comentando aqui, ó, eu mesmo tive que escolher ou ter tempo para o treino ou morrer, graças a Deus escolhi viver, graças a Deus e aos meus amigos da SHK. O Rafa, ele teve um testemunho bem parecido com o seu, né? Eu vou até um dia fazer uma live com ele, porque a transformação que ele teve foi muito grande.
Ó, o Luiz Fernando até escreveu aqui, ó. Muita demanda emocional acumulada. A enfermeira foi certeira no seu diagnóstico. Exatamente. Porque assim... Ó, só para concluir isso, semana passada eu fiz uma live com a coach e psicóloga, né? Ela é treinadora emocional e psicóloga, é uma mulher muito sábia. A gente estava falando, né, sobre emoções, demandas de emoções, e a maioria das pessoas, ela está com essa carga emocional muito grande. As pessoas hoje estão carregando o mundo nas costas, né? E o que acontece? A gente não é Deus, ninguém é super-homem, né? Por isso que as pessoas, elas precisam de pessoas. As pessoas precisam dos profissionais certos, elas precisam de ajuda, né? Eu sou educador físico, sou professor de educação física, estudei fisioterapia também, mas eu preciso de outros profissionais de educação física, de outros fisioterapeutas, de outras pessoas para me ajudar no meu estilo de vida, né? Eu treino, eu cuido da minha saúde, eu passo por nutricionista, vou em médico, faço os exames, porque eu entendi, Paloma, que a minha saúde é em primeiro lugar. A palavra de Deus, ela diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E na sacada dessa palavra é o seguinte: como eu posso amar alguém, seja meus 3 filhos, né, minha esposa, meu trabalho, tudo que eu faço, se eu não me amo, se eu não me cuido? Então, primeiramente, eu tenho que amar, né? Ele fala assim, Jesus falou, ama o teu próximo como você se ama. Mas se eu não me amo, se eu não me cuido, se eu não estou dando atenção para a minha saúde física, emocional e espiritual, como que eu vou poder amar o meu próximo? Como eu vou poder ajudar o meu próximo, né? E esse assunto que você está vivendo, que você está passando, por que eu te convidei? Porque essa dor, esse problema que você passou, né? Que você teve essa transformação, muitas pessoas estão passando. Então, vou até convidar o pessoal aqui, ó, a convidar mais pessoas para participar dessa live. Eu também aqui, ó, vou mandar para esse aviãozinho aqui, ó, para algumas pessoas, para que mais pessoas ouçam essa história. A sua história é uma história que precisa ser ouvida. Pessoas precisam saber disso, dessa transformação. Porque esse problema que você está passando, Paloma, muitas pessoas estão passando e não estão dando a devida atenção para isso. Então, gente, manda esse aviãozinho para mais pessoas, convidem pessoas, né, para participarem dessa live. Então, vamos lá, Paloma. Então, você teve essa crise de ansiedade, aí pediram para que você buscasse um profissional da área da saúde emocional, né, no caso, um psicólogo ou psiquiatra, para você ter essa transformação. Então, fala um pouquinho mais dessa mudança que você foi buscar o profissional. Em 2017, eu não aceitei, né, que eu precisava de ajuda. E eu fui, para mim foi uma coisa do nada, assim, que passou, e eu não aceitei. Porém, em 2018, eu comecei a ter outras crises. Também não fui atrás de um profissional. Quando chegou em 2019, eu passei muito mal no final de 2019, no segundo semestre, na verdade, de 2019. E eu já estava em crise no meu casamento. Enfim, aconteceram várias coisas, uma em seguida da outra. Quando eu me vi, numa semana de 7 dias, 5 dias eu fui parar no hospital. E uma delas, eu cheguei lá no hospital com 19 de pressão. Uau. E aí a médica virou para mim e falou, Paloma, é o seguinte, ou você para cuidar de você, ou você vai morrer. Simples assim. Um problema, você um problema não tá cuidando do seu filho. Estava virando um problema físico. Estava se transformando em Exatamente, um problema físico. exatamente. A gente abordou muito esse tema na live passada, que a maioria das doenças físicas são de fundo emocional, que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? Está somatizando problemas que a pessoa está aqui, que vai se converter em doenças físicas, né? Problemas emocionais. E realmente
aconteceu. Inclusive, a médica falou, Paloma, você vai fazer uma série de exames, eu vou colocar você para fazer esteira, eletrocardiograma, várias outras coisas. Ela falou, e eu tenho certeza que não vai dar nada. Não vai dar nada. Só que num pico desse, você com 19 de pressão, num pico desse você pode infartar. E na sua idade é fatal. Você pode infartar, e aí eu me desesperei. A qualquer momento. Exatamente. Ó, o pessoal falando e assim, aqui, ó, hoje eu costumo falar o seguinte... Aqui, Paloma, ó, que o corpo, ele avisa, ele manda recado, né? O Luiz Fernando falou. Exatamente. O corpo tá mandando um recado. Aí eu... Acho que aqui é até da tua família, Imperial Bogadio, falando assim. Isso, é minha mãe. É tua mãe, falando assim, o corpo fala. Minha mãe. E as pessoas teimam em não ouvir. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então, às vezes ele está sempre falando. Só que a gente não dá ouvido, né? Pode continuar, Paulo. Eu costumo falar que quando a gente cala, o corpo fala. Então, a maioria das vezes, quando a gente vai pegando as coisas só pra gente, não vai conversando, não vai falando aquilo que realmente incomoda, vai somatizando mesmo. E foi o que aconteceu. E aí, eu vi que se eu não começasse a tomar remédios, eu teria problemas. A maioria das pessoas acha que, assim, a tomar remédio psiquiátrico é o fim do mundo. É coisa de doido, né? Eu também achava. Eu sou completamente contra. Inclusive, todas as minhas sessões eu falava pro meu psicólogo e pro meu psiquiatra, eu não quero tomar isso, eu não quero. E aí ele falava, Paloma, até que eu aceitei, porque eu vi que realmente eu estava doente. Mas a questão é a seguinte, ele fala, Paloma, a questão é que todos os órgãos podem ficar doentes. Você pode ter uma gastrite, você pode ter uma infecção no rim, mas o seu cérebro não pode ficar doente. Entendi. A gente acha que ele não pode ficar doente. E ele pode ficar doente, ele fica doente. A questão é como você vai reagir a isso. Como que você vai sair disso. Porque não adianta eu te dar o remédio e você por si, não querer sair, porque aí sim você vai tomar o remédio para a vida inteira. E eu falava para ele, é isso que eu menos quero, eu não quero tomar remédio, mas eu percebi que se eu não tomasse, podia me dar um piripaque, e eu costumava falar, meu Deus do céu, eu não quero isso para mim, eu não quero esse piripaque, e eu falei, não, eu vou mudar isso. E aí no final do ano passado, eu comecei a passar muito mal, ter várias crises, enfim. Na virada desse ano, eu já coloquei na minha cabeça que eu precisava mudar alguma coisa na minha vida. Que eu estava pegando as responsabilidades que não eram minhas. E um amigo meu até costuma falar assim... No começo do ano você já estava com quantos quilos no começo desse ano, de 2020? Você lembra? Eu virei o ano com 102 quilos. Uau! Eu virei o ano com 102 Você quilos. tem qual é essa altura, Paloma? Eu tenho 1,59. Uau! My God! É muito peso. Eu tava com eu costumo falar que eu tinha uma paloma em cima de mim. Você estava com dobro. Então, na verdade, eu carregava uma paloma. Você estava com o dobro do seu peso, né? Exatamente. Exatamente. Você estava com o dobro do seu peso. Meu Deus do céu. E aí, na virada do ano, eu falei, eu preciso mudar alguma coisa em mim. E todos esses anos, eu costumo falar que eu sempre acreditei em Deus. Porém, tem uma diferença. E que fez toda a diferença para mim. Acreditar em Deus não é ter Deus dentro do coração. Verdade. Não é. Acreditar até o diabo. Você acreditar acredita, em Deus... Exatamente. Acreditar em Deus, saber que Ele existe, saber que tem uma força maior, uma energia, uma luz, o que quer que seja, é completamente diferente de a gente saber que Ele está dentro da gente. Porque aquele vazio que eu senti a vida inteira, o lugar era dele. E aí, quando eu percebi, e aí tudo precisou acontecer na minha vida. Isso no começo do ano. Isso no começo do ano.
E no começo do ano, na virada do ano, eu me lembro que eu estava na praia e eu ergui a mão para o céu e pedi para Deus, falei, meu Deus, eu preciso de ajuda. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu não aceito mais isso, ficar doente. Eu sei que eu tenho... Eu sempre falei uma coisa, que eu nasci para fazer a diferença. Que eu não sei como, mas eu nasci para fazer a diferença. E que eu ia fazer a diferença de uma tal forma. E aí eu falei para ele, eu tenho muito a viver, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, na minha vida. Eu quero ver meu filho crescer, eu não quero mais essa vida para mim. Enfim, eu sei que em fevereiro eu me separei. E eu fiquei assim uns 3 meses muito mal. Mas muito mal mesmo. Tendo crises. Porque o casamento era teu porto seguro, né? Exatamente. Mas só que você já não estava mais com cabeça e nem energia para manter um relacionamento. Você mesmo estava... A energia que você carregava estava detonando tudo, né? Na verdade, eu estava carregando o mundo, né? Eu estava carregando o relacionamento, eu estava carregando o trabalho, eu estava carregando a casa, eu estava carregando as finanças, eu estava carregando tudo. Tudo. E ainda o filho, né? E o meu filho, exatamente. Tudo, né? A casa, os cuidados da casa, enfim, tudo. E aí eu falei, não, eu preciso olhar para mim. Eu tava... A sensação que eu tinha é que eu tava me afogando. Que eu tava no mar me afogando. Era essa a sensação que eu tinha. E eu falei, não é possível isso. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. E nisso, tendo acompanhamento do meu psiquiatra e da minha psicóloga, que me ajudaram muito. Até isso já estava quanto tempo de medicação? Em fevereiro, quando você teve a separação? Eu estava tomando desde, acho que final de setembro, começo de outubro. Então que foi quando... Você não tinha nem 6 meses de medicação ainda? Não. E aí, mesmo assim, tomando os remédios diariamente, eu continuei tendo crises de ansiedade, parando no hospital algumas vezes, com pressão alta e aquela coisa toda. Eu sei que em março, na verdade, no começo de abril, foi o meu ápice, assim. Que eu subi na balança, eu estava com quase 106 quilos. Uau! E era eu e um pote de sorvete e chorando e mal. E você não saía mais de casa, só para o trabalho? Não saía mais. Em abril já estava no isolamento, né? Já. Eu comecei a trabalhar em home em março. Em março eu comecei a trabalhar em home e eu não saía mais e não saía da porta eu não abria a porta da minha casa, porque meu filho tem bronquite e aí aquilo ainda potencializou, porque eu tinha medo de perder ele. Uau. Então, era ir sozinha. E aí, quando vinha a ansiedade, só tava eu e meu filho dentro de casa. Não tinha pra e aí eu ficava correr, pior. Né? E aí eu ficava pior, porque eu falava, meu Deus, ele só tem a mim. E agora eu não posso ficar assim. E aí eu me cobrava cada vez mais, e aquilo foi se tornando um monstro mesmo. Até que teve um dia que eu chorei a noite toda, e eu falei, não dá mais para mim, eu preciso olhar para mim, e eu preciso saber o que eu vou fazer para mudar toda essa situação. E aí, às vezes, a gente passa por coisas na nossa vida que a gente acha que é o fim do mundo. Eu costumava falar o seguinte, Robson, que o meu fundo do poço é um trampolim. Sempre falei isso. Por várias coisas que eu passei na minha vida, na minha adolescência e tudo mais. Hoje eu não falo mais que ele é um trampolim, porque eu não quero mais que ele seja um trampolim. Porque o trampolim, muitas vezes, você pula e você volta para ele no mesmo lugar. Então eu falo que o fundo do meu poço não hoje... É um lugar legal, né? Exatamente. O fundo do meu poço hoje... Quando você chega no fundo do poço, não tem mais para onde descer. Ou você sobe, não tem mais. Acaba. Exatamente. Então hoje eu falo, Robson, que o fundo do meu poço, eu cheguei tão fundo que eu cheguei na minha cadeira ejetora. Uhum. Porque eu nunca mais volto para lá. Nunca mais. Tem que tampar o poço para nem querer... Exatamente, hoje você é uma ferramenta de Deus, Paloma, com o teu testemunho, com a tua história de vida, com a tua determinação, tirar outras pessoas.
uma coisa que me marcou muito no que você falou é o seguinte, quando você estava no Réveillon, você ainda nem estava no fundo do poço, você estava descendo, né? Mas você, no começo do ano, você fez uma coisa muito poderosa, que isso muitas vezes as pessoas não acreditam, né? Que é o poder da palavra. A palavra ela tem poder de morte, como ela tem o poder de vida, né? Por isso que as pessoas, todos têm que vigiar muito com o que fala, seja para bom ou seja para ruim, porque aquilo ali que ela tanto fala se tornará realidade. Você determinou que você não queria mais viver aquela vida, que você não aceitava mais aquilo. E mesmo ali, sem você ter muita conexão com Deus, sem ter um relacionamento muito próximo com Deus, você clamou a Deus. Você falou, meu Deus, me ajuda, eu não quero mais. E naquele momento, a tua oração já foi respondida. Lógico, você teve que passar por um processo, porque também Deus não faz o milagre sozinho. Deus depende de você para que o milagre aconteça, né? Você é um milagre de Deus. Eu costumo falar isso para as pessoas ficam casar, seja o que Deus quiser, está na mão de Deus. Não está nada na mão de Deus, está nas suas mãos. Você profetiza, você fala com a sua boca, mas ao mesmo tempo que você profetizou e você falou, você teve que agir, porque você falou isso no começo do ano. Mas por mais quanto tempo você continua sofrendo? Que é onde a gente vai entrar agora. Pessoal, vamos mandar essa live aí para mais pessoas, porque agora... Vamos lá, gente, clicar no aviãozinho. Clica no aviãozinho, porque agora é a hora da virada. É onde ela vai falar, Exatamente. é onde ela vai falar da grande virada que ela teve na vida dela, né? Isso mesmo. E essa grande virada foi depois de abril. Você começou a ver que, Foi. Não dava para descer mais fundo. Peraí. Filho, senão vocês não me ouvem. Ele tá fazendo fundo musical. Ele tá fazendo um batuque aqui, gente. É o fundo musical da live. Esquenta a cabeça com isso, não. É o fundo musical. Vamos lá. Quando chegou em abril, eu já não conseguia mais ver TV, até pelas notícias, diversas notícias. E quanto mais pessoas iam morrendo por conta do corona, aquilo ia me afetando de uma tal forma que eu ficava até sem ar de ver as reportagens. E aí eu comecei a perceber que aquilo era um gatilho para mim. Eu falei, meu Deus do céu. Eu comecei a perceber que eu tinha um medo da morte. Que eu nunca tinha... nunca essa ficha tinha caído em mim. E aí eu comecei a perceber que isso era um gatilho. E aí eu parei de ver TV, totalmente, assim, eu falei, eu não vou ver mais TV. Ótima decisão. E aí eu comecei a ver alguns posts, algumas coisas no Instagram. E aí teve uma virada, assim, muito doida, que foi inclusive de uma amiga minha, que fazia muitos anos que a gente não se falava, que é a Sol. E em um dos depoimentos dela no Stories, ela estava falando assim, muito triste. Eu não acredito que eu perdi hoje a live, que está fazendo a diferença da minha vida, eu não consegui acordar às 4 da manhã. Eu falei, gente, esse negócio deve ser bom demais para ela estar tão triste assim. E isso me despertou mesmo a curiosidade. E eu fui atrás, fui ver o que ela estava fazendo, conversei com a minha ex-cunhada, que também estava nesse processo de autoconhecimento, e comecei a seguir umas pessoas super bacanas, e assim, de autodesenvolvimento, de várias coisas. De acordar Marçal, às 4 né? da manhã. Pablo Marçal. Foi. Legal. E aí eu comecei a seguir, e várias outras pessoas também desse nicho, né? E tanto o Pablo quanto o Paulo Vieira, Joel J, várias pessoas de alta performance dessas coisas. E aí no final de abril eu comecei isso. E aí, assim, em 2018 eu já comecei a me interessar por isso e fazer alguns cursos em paralelo. Eu falo que eu comecei o meu processo já em 2018. Porém, eu não tinha o discernimento ainda para entender quem eu era. Porque, assim,
eu acho que é uma construção, sabe? É uma construção. A gente acha que a gente é pleno pela gente mesmo, e não é isso. Eu só descobri a minha plenitude quando eu descobri Deus dentro de mim. Verdade. Eu só consegui emagrecimento, dieta, e eu falo por experiência própria, por 1 milhão de anos de vai e volta, efeito sanfona. Gente, eu posso falar para vocês que eu sou um milagre. Se vocês acreditam, não acreditam, eu falo para vocês, eu sou um milagre. Porque todo mundo fala, hipotiroidismo não tem cura. Então, estou aqui para falar para vocês que tem cura sim. Eu, depois de mais de 15 anos tomando remédios todos os dias, eu, quando comecei o meu processo de emagrecimento mesmo, além em 2018, eu já tive, né, um processo de emagrecimento, depois eu voltei, mas enfim, resgatei tudo que eu tinha perdido e agora, graças a Deus, isso acabou. Porque você estava perdendo, e o que a gente perde, a gente acha de novo, tem que eliminar, né? Exatamente, exatamente. É assim, na verdade, Robson, em 2018 foi uma aposta que eu fiz com o pessoal da família para ver quem emagrecia mais. Então, quando você faz algo por dinheiro, não funciona. Ele pode ser momentâneo, mas ele não é permanente. Você não estava fazendo por você, você estava fazendo mais uma vez para mostrar alguma coisa para alguém. Exatamente. E aí eu até perdi. E isso me serviu de lição mesmo, como um trampolim, sabe? A questão de eu já estar nesse processo de autodesenvolvimento, e aí foi o efeito reverso. Eu comecei, o cabelo que não caía mais começou a cair de novo, só que eu tomava remédio. Eu falei, gente, está acontecendo alguma coisa. Quando eu fui no médico, a médica falou, não, mas está muito alto o seu hormônio da tireoide. E aí eu fiz vários exames, até que eu fui numa médica metabólica, e ela falou assim para mim, Paloma, todos os médicos falam que hipotiroidismo não tem cura, porque a chance é de 1 em 1 milhão. Mas eu vou falar para você que depois de 15 anos, a sua tireoide voltou a funcionar. Então, assim, gente, isso até me emociona. Foi porque eu me dediquei, foi porque eu realmente entrei no propósito e eu falei, é isso que eu quero, é a saúde, enfim. Mas, na época, como eu fiz por dinheiro, eu voltei tudo e depois, enfim, como eu estava num processo de separação e aquilo tudo, eu realmente decaí. Mas esse ano, Robson, quando chegou em maio, eu fiz vários cursos para me potencializar mesmo. E quando chegou em junho, nessa história do Pablo Marçal e tal, e aí eu comecei a seguir todas as pessoas que trabalhavam com ele e tudo mais. E aí a Sol, inclusive, me compartilhou uma live sua que você estava fazendo com o Dan Magalhães. 6 horas da manhã, que era o desafio de 21 dias. 6 da manhã, né? A rotina. Exatamente. Era 6 da manhã e ela me compartilhou. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa mesmo. E aí eu falo que o que foi a sacada? A sacada não foi somente emagrecer, a dieta e tudo mais. Enquanto você não sente que você tem Deus dentro do seu coração, não adianta. Sabe por quê? Porque você nunca vai se sentir amado, você sempre vai fazer pelo outro. Então, assim, eu vou fazer porque as outras pessoas vão me ver. Porque eu tenho que me amar mais para as outras pessoas. Não, isso às vezes é inconsciente. Eu comecei a olhar no espelho e a me sentir bonita, mesmo com 100 quilos. Mas a diferença era que eu me sentia amada. Eu sentia que aquele vazio estava sendo completado, sabe? E aí eu comecei a olhar para mim e falar, não,
eu preciso cuidar da única coisa que eu tenho. Eu não tenho meu filho. Eu não tenho ele. Eu não tenho a minha casa. Eu não tenho meu emprego. Eu não tenho nada disso. A única coisa que eu tenho é o meu corpo. A única coisa que eu tenho, que eu posso falar que é meu, é o meu corpo. Se eu não cuidar do meu corpo, do meu templo, da minha cabeça, do que é meu, não adianta. A gente tem o costume, principalmente as mulheres, de achar que principalmente o nosso filho é nosso. Gente, se Deus vier aqui colocar a mão, ele leva tanto eu, quanto você, quanto qualquer pessoa, na hora que ele quiser. E uma hora ele vai crescer então, também, ele vai nosso seguir. filho não é e nosso. Quando ele crescer, ele vai seguir a vida dele também, como você seguiu a sua. Exatamente. E a gente, assim, nós somos instrumento. Só isso, a gente é instrumento para trazer eles à Terra. É isso que Deus faz. Isso. E a gente está aqui para viver a nossa vida. Então... Como a gente estava falando, desculpa, Robson. até pegar até um gancho do que o Luiz Fernando compartilhou, ele falou assim, as pessoas buscam o ter em primeiro lugar para ser. E não é isso, a conta não é essa, não é o ter, é o ser. Então você foi descobrindo quem realmente você era e qual o propósito que Deus tinha na sua vida. Eu falo isso para as pessoas, quando realmente as pessoas descobrirem qual é a sua essência, descobrir que realmente você é um templo de Deus, que você precisa se cuidar, que você precisa se amar, para depois querer amar os outros, seja o filho, seja o marido, seja a esposa, seja a igreja, seja lá quem for, as coisas vão ficar mais leves. E você viu, você mesmo acima do peso, que era um peso que te incomodava muito, que eu tenho certeza que isso te atrapalhava, você começou a se sentir bonita e conseguiu se sentir amada. E com isso tudo, você foi liberta do remédio da tireoide, você foi curada, você teve a tua vida transformada. E aí você falou que conheceu as lives do Dan Magalhães, né? O trabalho que eu fiz com o Dan, da equipe do Pablo Marçal, né? Comecei a treinar ele às 6 horas da manhã, com a rotina mentoria de campeão todos os dias. Foi isso mesmo. E aí eu fiz o convite para algumas pessoas, né, Paloma, a dar continuidade, porque vocês trabalharam 21 dias, que é um projeto que eu faço para mudança de hábito, mudança de comportamento, mudança de mentalidade, e a pessoa aprender a fazer atividade física, tomar gosto por isso, começar a fazer dieta. E aí você começou esse processo. Isso foi no mês de junho, né? No começo de junho, né? Foi no mês de junho. A gente já estava aí com uns 3 meses de eu quarentena, me lembro que né? foi no dia 17 de junho. Isso mesmo. Que eu falei que eu estava me dando de presente de aniversário, porque eu faço aniversário no dia 15. Olha. Então, me lembro bem do dia. Então, foi no dia 17 de junho que a gente começou. Você começou no primeiro dia eu já tinha da live tido... do Danilo? Não, isso foi a nossa mentoria. Nossa mentoria começou no dia 17. Ah, tá. Isso, tá certo. Mas você fez foi a live... no finalzinho de maio que começou as lives do Dan. Você fez todos os 21 e dias. E aí, que foram os 21 dias. Você fez todos os dias, né? Eu lembro que eu te parabenizo. Eu comecei, dia, na né? verdade, eu acho que... Isso, eu comecei, já fazia acho que uma semana que tinha começado. Dias. Eu falei, ó, faz isso, isso para repor os dias que vocês não fizeram. E assim, foi muito louco, porque eu já comecei a ter resultado. Porque o que eu pensei? Eu tava assim, esse negócio de home office, e aí começou homeschooling também, né? Porque quem tem filho tem que agora ser professor do seu filho, e aquela coisa toda, e eu não conseguia administrar meu tempo. E aí, o que me chamou a atenção foi acordar 2 horas mais cedo, que tem aquele cálculo que você faz assim, você acordando 2 horas mais cedo do que você está acostumado, no final de um ano, você tem 30 dias, que é o seu mês. E aí eu falei, eu quero um mês com o meu nome. Que é o mês que vai ser o mais produtivo para mim, então eu quero esse mês para mim. Legal. E aí foi quando eu comecei a acordar 2 horas antes, e aí eu comecei a conseguir conciliar as coisas. Então, assim, a maioria das pessoas hoje, Robson, acordam 7h30, 8 horas, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, eu já acordei, eu já estudei, eu já fiz as minhas tarefas, eu já fiz os meus exercícios físicos, eu já tomei meu banho natural. Por quê? Para provar para mim que eu posso, que eu domino sobre o meu corpo. E aí, diante de tudo isso, há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, eu cheguei no meu
no meu psiquiatra e contei tudo isso, a minha evolução para ele. E aí eu falei para ele, olha, eu tô muito bem e tal, falei para ele. Ele olhou para mim e ele falou assim, Paloma, há 5 meses atrás eu tinha dobrado o seu remédio. E hoje eu tô tirando ele, porque você não precisa mais. E aí ele falou, tudo que você fez contribuiu para você sair desses remédios. Principalmente atividade física e principalmente você dominar sobre o seu corpo. Então, assim, atividade física libera ocitocina, libera endorfina. E é isso. E você precisa se amar, ninguém vai fazer isso por você. E eu saí de lá muito emocionada, inclusive eu compartilhei isso com vocês. E com a gratidão enorme que tem gente que toma remédios psiquiátricos a vida toda. Eu conheço várias pessoas. E hoje eu posso falar que depois de quase 1 ano, eu fui liberta dos remédios psiquiátricos e que eu fui curada do hipotiroidismo. Então, assim, gente, é possível. Tanto da depressão também, né? Também, da ansiedade, enfim. Então, assim, Robson, e a gente às vezes acha que as coisas acontecem na vida da gente para piorar, ou que vai acontecer alguma coisa de ruim. E quantos quilos você emagreceu, Paloma, nesse processo, nessa transformação? 16 quilos, tá indo para 17 quilos. E até o final do ano você pretende mais? Mais, muito mais. Se Deus quiser, se Deus quiser, não. Eu quero e ele vai só abençoar, porque já é. Eu quero chegar pelo menos aos 70 quilos. Pelo menos até os 70. Você é. Eu já tenho. Você é o que você determina a ser. Você é o que você fala a ser. Exatamente. Você é o que você pensa ser. E você é aquilo que você acredita ser, né? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E nós fomos feitos para dominar. Nós não fomos feitos para ser dominados. E o remédio, doença, isso são coisas que exercem domínio sobre a nossa vida. Então, a gente tem que se libertar mesmo, né? Eu fiz os cursos também, Paloma. Eu fiz alguns cursos com Paulo Vieira. Eu fiz a mentoria do F10K, do Pablo Marçal. Fiz curso com o Joel. Também entrei nessa pegada de estudar inteligência emocional. Primeiramente, para eu me conhecer, para eu saber o que me limitava, o que estava me impedindo de alcançar aquilo que eu queria alcançar. E também entender mais as pessoas, porque muitas vezes as pessoas começavam a treinar comigo e tinham algum resultado, emagrecia, e de repente essas pessoas sumiam da academia, né? Sumiam da SHK. E eu não entendia o que estava acontecendo, porque eu não entendia que a parte emocional estava totalmente ligada à parte física. Então hoje eu com esse conhecimento, não só da educação física, da fisioterapia, do corpo, da alimentação, eu conheço a parte da inteligência emocional. E hoje fica mais fácil de eu lidar, né? Tanto é que eu falo isso com você todos os dias, né? A gente aborda algum tema sobre desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, quais coisas que eu vivo e eu aplico na minha vida. E a mentoria que eu ofereci para vocês, a rotina de campeão, de acordar cedo e se exercitar, é algo que eu já vivo na minha vida há alguns anos, entendeu, Paloma? Eu já vivo o 5am Club, né, que eles chamam. Pessoas que acordam 5 horas da manhã para se desenvolver. Eu não acordo 5 horas da manhã porque eu sou obrigado. Eu acordo 5 horas da manhã porque eu quero estar na frente. Não na frente de ninguém, porque eu já vou estar na frente da maioria das pessoas. Mas eu quero estar na frente na minha melhor versão. É que nem você falou, você ganha muito tempo. Quando eu acordo 5 horas da manhã, eu já acordo agradecendo a Deus, eu já acordo buscando a Deus, eu já acordo meditando, eu já vou estudar um pouco todos os dias, que nem... Aqui agora o Pablo não está fazendo mais a mentoria 459, que é muito bom, acredito que ele vai voltar. Mas quando eu não estudo ele, eu estudo outra coisa, eu estudo a palavra de Deus, eu acordo cedo, dou o treino para vocês, eu treino, eu me alimento bem. Quando dá 9, 10 horas da manhã, eu já fiz tantas coisas e tem muitas pessoas que ainda vão estar começando o dia, que vão estar reclamando, que vão estar amargurando, vão estar até se arrependendo de ter acordado, porque elas acordaram sem querer.
Elas acordaram por causa de um despertador. Eu não, eu quando acordo cedo, eu acordei porque eu quis, porque eu quero me desenvolver. Eu não acordo cedo também, amarradão, pô, que legal, acordei cedão. Não, acordo porque eu sei que aquilo vai render o meu dia, vai fazer o meu dia mais feliz. E você, há pouco tempo que está fazendo isso, que você entrou nessa sintonia, nessa onda, olha a transformação que você teve. Quase 17 quilos, se libertou de 2 doenças graves, se libertou de remédios, a depressão já não faz mais parte da sua vida, a ansiedade não faz mais parte da sua vida, a baixa autoestima não faz mais parte da sua vida, né? E você se libertou da televisão. Olha que libertação fantástica. Você não precisa mais assistir televisão para se manter informada. Eu assisto, o que eu gosto da televisão ainda é documentários, um filme ou outro. Eu não assisto nada de jornalismo. Eu não assisto televisão. Antigamente eu também vivia na televisão. Hoje eu praticamente não assisto. A não ser que seja um filme, alguma coisa, ainda mais logo, logo eu também não quero assistir mais nada. Então é isso, Paloma. Parabéns. São 17 quilos, né? Você praticamente está tirando o outro ser humano de você. Eu não vou falar que você está perdendo, porque você pode achar que você está eliminando da sua vida isso também. Você não quer mais. E teu exemplo sirva para outras pessoas também que estão buscando. E comenta aí quem está buscando essa transformação, quem quer essa mudança, ou conhece alguém que precisa disso, né? A gente tem a mentoria 6:30, eu tenho treinos também lá na minha bio, que é a SHK Force, eu tenho a SHK Treino presencial, então eu estou disposto a ajudar mais pessoas. Tem uma frase bem legal, eu só esqueci o nome do autor, que ele diz assim: eu libertei 1000 escravos, né? Mas eu poderia ter libertado mais 10.000. Eu só não libertei esses mais 10 porque eles não sabiam que eram escravos. Então, a maioria das pessoas, elas são escravas e elas não sabem. Porque eu tô aqui, ó, para ajudar. Você tá aí falando. Outros caras bons estão na internet falando, entregando conteúdo. E as pessoas não querem isso para a vida delas. Elas estão nem aí. Elas não estão nem aí. E estão me perguntando aqui, também perguntou, isso para qualquer idade, para todas as idades. Eu tenho desde criança até a melhor idade, porque todas as idades têm que se cuidar. E assim, para quem chegou numa idade até mais velha, aí que precisa mesmo, aí que o corpo precisa muito mais, porque aquela vitalidade, aquele tônus vai se exaurindo, vai se acabando. Então, gente, quem está ouvindo essa live hoje, está vendo isso, vai ficar salva essa live, para depois também vocês compartilhar esse testemunho. Comecem a cuidar mais de você, comecem a se amar mais, comecem a ter um propósito de vida, né? Eu até falo, esteja conectado. Disciplina, né, Robson? Disciplina. Mas não é só a disciplina. Comece a transformar isso num estilo de vida. O hábito, a motivação, claro. O hábito e a disciplina é o que faz você começar. Mas o que vai fazer você continuar é você ter esse estilo de vida. Paloma, a nossa live está acabando, a gente tem mais 1 minuto e meio. Quero te agradecer muito. Agradecer todas as pessoas que estiveram presente conosco. E falar, vamos treinar, vamos se exercitar. Mentoria Rotina de Campeão, todo dia às 6:30 da manhã. Mas quem não quiser participar da mentoria, eu tenho um curso lá disponível na minha bio. Eu tenho um curso também gratuito. Quem quiser, vai lá na minha bio. Entra lá no Desafio 15 Dias ou acessa o SHK Force. Muito obrigado, Paloma. Se despede aí do pessoal e dá as considerações finais. Obrigada, gente. Obrigada a todos que participaram. Agradeço. E, Robson, eu estou muito lisonjeada mesmo de estar aqui partilhando isso com vocês. Saiba que tudo isso que está acontecendo na minha vida, você faz parte disso também. Tamo junto. Né? Então, assim, gratidão a você por tudo, né? Da forma com que você conduz, da forma com que você realmente faz as coisas acontecerem para que a gente tenha vontade de acordar todos os dias e realmente treinar. Então, obrigada e obrigada a todos pela participação. Valeu, Paloma. Obrigada mesmo pelo convite. Eu só tenho a agradecer. É que nem você falou, todo dia é um treino diferente, é um treino dinâmico, treino rápido. Então, não tem desculpa. Gente, não tem desculpa. Busquem tempo para cuidar da sua saúde, invistam dinheiro para cuidar da sua saúde, porque senão depois você vai ter que arrumar tempo e dinheiro para cuidar da doença.
Então é isso aí, que Deus abençoe a todos, uma boa noite, fiquem na paz e que Jesus ilumine cada um de vocês. Um grande abraço